Pessoal, tudo bem? Estou aqui nessa lavoura de café hoje para estar tratando com vocês um assunto importante aí que diz respeito a essa parte de pragas e doenças que a gente está vendo nessa disciplina, tá? Que é com relação ao processo de amostragem da lavoura para a gente avaliar qual que é a incidência das pragas dentro da lavoura e também a incidência das doenças. Porque como eu vou estar tratando com vocês, o que acontece? Existe um número de pragas, uma incidência de pragas e um número de doenças na lavoura, que pode estar atacando a lavoura, que ela realmente vai causar prejuízo na nossa lavoura, tá? Então não necessariamente o fato da gente chegar numa lavoura de café e observar lá que ela está aparecendo sintomas de ferrugem, sintomas de bicho mineiro, de cercóspora, né, que são as doenças aí, até mesmo da cigarra, que é uma praga, bicho mineiro e tudo mais, não significa dizer que aquela praga ou aquela doença já vão estar causando danos na lavoura, tá? Para a gente ter essa constatação, a gente precisa amostrar a nossa lavoura, certo? Para a gente analisar ali no papel qual é o nível de ataque dessa praga ou de uma doença. Então, basicamente, eu vou estar falando aqui daquelas doenças, daquelas pragas que a gente tratou no conteúdo da semana passada, tá? Então, eu vou falar com vocês aqui a respeito da ferrugem, que é a principal doença que a gente tem na lavoura de café. O processo de amostragem da ferrugem vai ser da seguinte forma: a gente vai percorrer a lavoura, certo? Fazendo um caminhamento ali em zigue-zague, e a gente vai estar coletando as folhas do terço inferior da planta, do terço médio para o terço inferior da planta, que vocês lembram lá que é a parte ali da planta ali que está com maior teor de umidade, então é uma tendência da ferrugem estar aparecendo inicialmente ali no terço inferior, certo? Então a gente vai chegar e vai pegar o ramo da planta, do terço médio para o terço inferior, e vai fazer a retirada do par de folhas da planta, tá? Independente, gente, aqui a gente não vai observar se a folha está doente ou não, a gente vai pegar as folhas aleatoriamente, tá? Então a gente vai observar ali um ramo do terço médio para um terço inferior e vai escolher um ramo ali e vai tirar o par de folhas que está ali, certo? No final a gente vai ter uma média aí de 100 folhas por amostra dentro daquele talhão. Aí a gente vai fazer a contagem dos sintomas que estão esporulando. Lembra lá que eu mostrei para vocês aquele sintoma da ferrugem, que a gente chega àquela esporulação do fungo na parte de baixo da folha? A gente vai fazer a contagem dessa ferrugem, tá? E a gente vai ver quantas folhas dessas 100 que a gente coletou da amostra estão infectadas com a doença, certo? Se no final, se nessas 100 folhas a gente contar 5 folhas já é um nível da doença na lavoura que ela pode vir a causar um prejuízo, se níveis de métodos de controle não forem executados, certo? Então é o que a gente chama de nível de controle da doença, da ferrugem no caso, que são 5 folhas, o que representaria aí 5% de ataque dentro da lavoura, certo? No caso também da cercóspora, a gente pode fazer essa amostragem, certo? Se bem que no caso da cercóspora, ela não tem um nível de controle definido, tá? Vai aí do bom senso aí do técnico, do agrônomo aí, né? No caso de vocês também, que vai ter aí a propriedade de vocês, aí vocês vão estar fazendo esse monitoramento, certo? Uma outra doença que a gente tem também que é importante destacar é com relação à mancha de foma, certo? A mancha de foma, ela vai ter uma tendência de atacar os ponteiros da planta, né? Que é uma região ali que pega bastante vento, tá? Lembra lá a questão do vento que eu mencionei com vocês, né? De um ramo aqui, ele ter atrito aqui entre as folhas aqui, causar aquele ferimento, e aí surgir aqui a doença, certo? O processo de amostragem também, no caso da mancha de foma, vai funcionar da seguinte forma: a gente vai também andar aleatoriamente dentro da lavoura, escolhendo aí de 15 a 20 plantas, e a gente vai estar observando os ramos aqui do ponteiro, certo, pessoal? Aqui a gente não está tendo a doença porque a gente não está numa época favorável para sua ocorrência, mas só a título mesmo para vocês aí de conhecimento, a gente vai observar os ramos que estiverem infectados no ponteiro e vai fazer a contagem desses ramos, certo? Se a gente tiver aí, ó, de 2 a 4 ramos infectados numa planta, isso fazendo uma contagem, certo? De 15 a 25 plantas na área, ou melhor, de 15 a 20 plantas na área, já é um indicativo que a doença ela está instalada na lavoura de uma forma que ela vai causar prejuízos. Porque a mancha de foma é o seguinte: a gente pode um dia chegar na lavoura e não encontrar nenhum sintoma de mancha de foma, e se as condições de um dia para o outro forem favoráveis, dentro de 3 dias a doença aparece, tá? Então a gente precisa ter essa observação aí. Mancha de foma, mancha aureolada, ela vai muito a questão do bom senso também do técnico que está ali analisando a lavoura, tá? Ele tem que observar a severidade da doença e se as condições do ambiente estão favoráveis para ele estar executando ali alguma prática de controle preventivo ou até mesmo curativo, tá? Falando um pouquinho com vocês agora a respeito das pragas, lá eu falei com vocês a respeito da broca, da cigarra e do bicho mineiro, tá?
No caso do bicho mineiro, ele é uma praga que a gente vai estar observando ela, uma maior ocorrência dela, nos ramos do terço médio para o terço superior, certo? Que é uma região da planta onde está tendo uma maior insolação, tá? Tanto é que a gente tem aqui, ó, alguns sintomas de bicho mineiro, como vocês podem analisar aqui, ó, no terço superior da planta, ó, vocês podem observar que a gente tem aqui, até mesmo pela ocorrência aqui da época aqui, período seco, a gente ainda não teve o início das chuvas aí, então a gente está tendo aí uma certa incidência de bicho mineiro na lavoura. Então o que vai acontecer? Da mesma forma, a gente vai estar percorrendo aí dentro da lavoura, certo? E vai estar mostrando aí 20 plantas e coletando essas folhas aqui, ó, certo? Da mesma forma que eu disse para a ferrugem, a gente não deve observar se a folha está com o ataque de bicho mineiro ou não. A gente vai pegar as folhas aleatoriamente, um número aí de 100 até 120 folhas, e vai levar e vai fazer a contagem. Para fazer a contagem, para a gente considerar, a gente vai abrir essa lesão, certo? Então a gente vai observar que é o seguinte, ó, essa folha aqui ela está lesionada, certo? Então a gente vai fazer a retirada aqui dessa casquinha, ó, tá bem? A gente vai fazer a retirada aqui dessa casquinha, que é do sintoma do bicho mineiro, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui no caso a gente não está observando a larva, certo? Que eu indiquei para vocês. Mas se ao abrir essa lesão a gente observar a larva do bicho mineiro aqui dentro, a gente conta como uma folha infectada. Porque pode ser que a larva do bicho mineiro ela já tenha saído da folha e ido atacar uma outra folha, ou a larva tenha sido atacada aí para o inimigo natural, então o bicho mineiro já não está mais ativo ali atacando aquela planta. Então a gente só vai considerar como folha atacada se o bicho mineiro estiver presente na folha. No caso do bicho mineiro, o nível de controle são de 25% das folhas que a gente amostrar para a gente estar contabilizando aí como nível de controle. Deu 25%, é um indicativo que a praga está no nível de infestação elevado dentro da lavoura, necessitando aí de medidas de controle.